Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Câmera ali. Muito bom dia para você que está ligado na TVI nesse exato momento, de onde estiver, porque a TVI, ela é global, tá? Ela não tem fronteiras. É uma TV interativa, inteligente. Tá com você a todos os instantes e ainda mais agora, que nós temos o portal tviplay.com.br, tá? Você pode assistir a gente do YouTube, pode assistir a gente da internet através do nosso portal e também para você que está conectado no nosso parceiro, a TVC+. Um grande abraço para a equipe da TVC, que está assistindo a gente aí no canal 24.2, tá? Então você pode assistir a TVI em qualquer lugar. Pessoal, muito bem-vindos ao programa Café com Poesia e Cinema. Esse programa maravilhoso que a gente toma um cafezinho com convidados mais do que especiais. Estamos aqui hoje com duas pessoas que eu gosto muito, admiro o trabalho delas e a gente vai apresentar para vocês já já. Antes, eu vou passar um pequeno vídeo, tá? Pedir para o nosso diretor de imagens procurar aí nos arquivos que eu dei para ele, chamado Vídeo Clovis, tá? Vamos passar aí um vídeo bem bacana. Tá aí nos arquivos, Cássio, já no pendrive, tá? É o vídeo do escritor Grapiúna Clovis Júnior, tá? Gosto muito dele, foi uma indicação do nosso convidado de hoje. A gente vai passar aí algumas imagens para ter uma noção de como é que vai ser o programa de hoje, tá, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre Euclides, tá? Um grande escritor e piauense, Grapiúna, que escreveu obras maravilhosas. A gente vai falar um pouquinho sobre ele já já. Vamos aguardar aí as imagens que o nosso diretor de imagens está Euclides colocando. Neto foi advogado, escritor, criador de bodes, político e, como ele diz, comedor de jaca, a fruta preferida, assim como eu. Euclides Neto, o menino e o cavalo que foi para o céu. O vaqueiro Lourival cuidava do cavalo do menino Davi com todo mimo e carinho. Dava-lhe banho diariamente. Servia-lhe a ração mais gostosa que encontrava na fazenda. Até um pedacinho de rapadura não faltava na merenda de Formoso. Formoso vivia luzido, alumiando que se podia mirar no seu pelo. Crina nem se fala, escovada e até lustrosa. Quando o menino chegava na fazenda, encontrava os dois amigos, um cuidando do outro. Sempre levava presentinho para os maiores amigos da sua vida. Se alguém perguntava a quem queria mais bem nesta vida, incluindo a mãe e o pai, dono da fazenda, o menino respondia sem muita convicção: todos os quatro. Era tanto amor que um não podia ser mais do que o outro. A vida é assim. O vaqueiro Lourival foi abrir um capote montado numa mula meia esbravejada. Ela refugou e pisou na barriga do pobre homem. Não adiantaram o hospital, os médicos, as visitas diárias de Davi, nada. Deus o levou. Deus levou o vaqueiro Lourival. Quem mais chorou e não se afastava do caixão por um minuto foi o menino. Não se conformava. Via o defunto pálido, sério. Só ele, o menino, percebia um leve riso nos lábios daquele que terminou sendo levado para o cemitério e, com certeza, no pensar do menino, para uma fazenda bem bonita chamada
céu. O filho do fazendeiro, ao voltar à fazenda, nem perguntou pelo vaqueiro. Seu pai chorou emocionado e logo trouxe Formoso para compensar a grande perda. O passeio daquele dia com o pai não foi o mesmo. Davi não alcançara ainda os 5 anos de inocência. Mesmo assim, sentiu o pecado de quem preferia que morresse no lugar de Lorival. Certamente não era Lorival. Não queria pensar naquilo. Ao voltar para casa, abriu o berreiro. Aconteceu o pior daí uns dias. Cobra morde sempre o animal de mais enganja, sabia? A cascavel tacou o dente em Formoso, logo em Formoso. A história. Olha, assistimos um pouquinho aí dessa literatura euclidiana, tá? Nosso escritor Clóvis Júnior, que é daqui da região, é da gente, é Grapiúna, está aí recitando um pouco desse texto, tá, de Euclides, e a gente percebe que é um texto, é uma literatura muito bucólica, uma literatura muito íntima, muito pessoal, que fala da terra, fala sobre a nossa terra Grapiúna. E realmente é um escritor fantástico, um escritor essencial para toda a nossa região, tá? Olha, eu vou apresentar aqui os nossos convidados de honra de hoje, tá? Vamos focar aqui nosso querido Cássio nos nossos convidados. Estamos aqui hoje com Rosângela Cidreira, tá? Muito bem-vinda, Rosângela. E Alderaci Júnior. Pessoal, Rosângela é uma querida amiga minha de longa data, mãe de um outro amigo meu, tá? Que estudou comigo. E ela é mestre em linguagens e representações pela UESC, tá? Graduada em letras pela UESB, especialista em gestão participativa, leitura e literatura infanto-juvenil, língua portuguesa e Libras. Atua hoje na coordenação do campus Jorge Amado na UFSB e tem experiência como docente de língua portuguesa na educação básica. Em 2011, dirigiu o documentário Euclides Neto, o Homem da Terra, que está aqui com ela. Ela trouxe aqui para poder mostrar para a gente. E ela não é a única convidada especial de hoje. Temos aqui também Alderaci Júnior, grande jornalista, que já esteve aqui, é amigo meu. Ele esteve aqui para a gente falar sobre Adonias Filho, não foi, Aldera? Há muitos episódios atrás, lá no início dessa nova temporada. E Alderaci, pessoal, para quem está chegando agora, tá? É uma pessoa especialíssima, tá? Ele é jornalista literário, revisor de texto e membro do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, desde 1994, onde condecorou núcleos e ministrou oficinas. Alderaci é muito mais que isso, inclusive. Ele revisa textos, ele tem uma escrita maravilhosa e, olha, veio aqui hoje para falar sobre um dos seus mentores, não é, literários, Aldera, que é Euclides Neto. Então sejam muito bem-vindos, tá bom? Aldera, me conte, primeiramente eu vou servir o café. Olha, eu já ia esquecendo do café, tá? O de Alderaci é com açúcar, então é esse daqui, vamos lá. Esse é o único programa da TV brasileira, eu diria, que tem café fresquinho ao vivo, tá? Então, vamos lá. Rosângela, quando chegou aqui, ela perguntou, olha, tem café mesmo? Pois é, café aqui, ele é de verdade, feito na hora. Esse é o de Alderaci, aqui. Esse é o seu. E aqui a gente toma um cafezinho escutando um jazz ali para poder relaxar e colocar as ideias em dia, viu? Então vamos brindar aqui a presença de vocês, muito bem-vindos. Vamos degustar. Esse café aqui foi passado no pano, viu? Nossa, eu adoro café passado no pano. Vocês gostam de café passado no pano? Sim. Tem cafeteira meu elétrica, preferido. Né? Olha aí, tá vendo? Que maravilha. Acertei então. Tem cafeteira elétrica, cápsula, né? Tem vários métodos de preparo. Outros, inclusive, até meio assim estrambólicos, né? Mas o café passado no pano ainda é o melhor. Então, estamos aqui hoje para falar sobre Euclides, não é? Sejam muito bem-vindos. Também, né? Então, por favor, se apresenta aí para o nosso público que está ali ligadinho com a gente, assistindo o nosso programa. Você já falou um pouco, né, sobre mim. Eu gosto de ler Euclides. Ainda estou aprendendo sobre, né, em processo de aprendizagem.
Mas eu vim falar também, né, claro, da obra dele, né, do que também eu escrevi a partir dos escritos de Euclides Neto. Sim, sim. Que se trata de uma obra coletiva, mas que também é de Euclides Neto, né? Em 2011, nós lançamos o documentário, aqui está, Euclides Neto. Olha, esse documentário ele tá disponível no YouTube, não é? Tá na página quem de quiser Euclides. O documentário está disponível no YouTube e fala justamente dessa relação que a gente percebe até no conto, no texto que foi apresentado no início. Exato. Da relação de Euclides com a terra, né? A gente consegue perceber esse elemento terra muito presente nas obras que eu analisei. Ele tinha essa relação muito, muito próxima com a terra e ele tinha essa vontade e ele demonstrou isso nas suas obras. Demonstrava nitidamente nos seus textos, né? Falar em Euclides Neto é falar da terra, em alguns momentos também falar do cacau. Isso tem tudo a ver com a questão do regional. Exato, né? Uma escrita regional, né? A geração regionalista da década de 30 até 45, por exemplo. Então é isso, Euclides Neto é terra, Euclides Neto é cacau, Euclides Neto também, ele é comportamento humano, quando a gente fala dos bebês reborns, né? Inclusive na live que fizemos. Tá tendo essa tendência aí de momento, né? Uma tendência que é, de certa forma, preocupante, não é? Mas a gente precisa respeitar. E ele, como grande entendedor que ele era da questão da alma humana, do comportamento humano, eu sugiro, para a gente fazer uma relação com essa tendência aí do bebê reborn, eu sugiro a leitura de Os Magros. Em Os Magros, que essa aqui é a segunda edição. A primeira edição é nesse livro aqui, que é meu, de Euclides, de Jorge Amado e de Tica. Que maravilha, olha só. A foto Esse livro não é só meu, né? Esse livro é meu, porque é conclusão da dissertação do mestrado. É também do Jorge Amado, porque aqui eu também faço referência a Jorge Amado. Olha só, então você permeia ali pelos dois universos, né? Isso. De Euclides, de Jorge. Isso. Maravilha. É uma comparação, né, entre dois escritores. Um que ainda está desconhecido, né? Se for comparar Euclides com Jorge Amado, Euclides ainda está desconhecido, com certeza, né? Jorge Amado já tem um nome internacionalmente conhecido. São níveis diferentes de projeção. Isso. Né? Então, eu faço essa comparação. Então, também gosto de falar de Jorge Amado, que é nosso escritor, é também regionalista, embora já é bem referenciado, mas a gente também não pode esquecer, né? Claro, com certeza, pode esquecer. Não pode. Que maravilha, Rosângela. Olha, eu fico muito, muito feliz que você participou desse documentário, né? Eu, como cineasta, eu sei o quão importante é um documentário. E a gente consegue voltar no tempo, né? O cinema é uma máquina temporal, né? Que traz a gente para o passado e a gente consegue ver aí, até na capa do documentário, o quão cuidadoso foi esse trabalho. Eu tenho muita vontade de assistir. E, presente. Obrigado. E vejo aqui que a fotografia, pessoal, desse documentário é uma obra-prima, olha lá. Eu tô muito feliz com esse presente, viu? Muito obrigado. Vou assistir hoje, tá? E vou conhecer até um pouco mais sobre a história de Euclides Neto, né? Recentemente eu estou biografando no cinema a história de Adonias Filho, né? Meu pai, inclusive, está fazendo o personagem principal. E eu confesso que eu não conhecia tanto o Euclides quanto eu conheço hoje de Adonias. E fiquei muito feliz com a pesquisa que eu fiz prévia, né, ao programa. É um escritor igualmente incrível, né? Que a gente pode se aprofundar sem se cansar. E Aldera, vi que você trouxe aqui tantos livros. Olha, pessoal, Alderaci é uma figura, é uma personalidade que sempre traz livros. Isso me deixa muito feliz, porque enriquece o nosso programa. Então, por favor, Aldera, se apresente novamente, não é? Eu vou me apresentar como jornalista literário e queria abrir minha fala presenteando o Vitor com Segredos do Tempo, que é o livro mais recente do poeta Moisés Neto Simões, que lançou na Academia de Letras de Ilhéus neste ano. Que maravilha, que maravilha. Olha, hoje é um dia de muitos presentes, viu, pessoal? Estou muito feliz aqui no nosso programa. Obrigado, Alderaci, obrigado. Livro Segredos do Tempo. Que fotografia bela, né? Nossa, olha, as capas hoje estão aqui exemplares, viu?
Via Literário, né, editora, muito bom. Moisés Neto Simões, vou ler também, viu? Com muito entusiasmo. Que bom. Como você abriu o programa com a leitura de Clóvis Silveira Góes Júnior, eu queria mostrar o livro dele também, que é o mais recente. Olha só. Que é o terceiro livro dele. A História de Itabuna. Exato. Que maravilha. Eu considero que é um livro assim, de leitura fundamental hoje para o itabunense, para as pessoas voltadas para a cultura, para quem está passeando pela cidade, para conhecer a história, a rica história dessa cidade. Itabuna é uma cidade que é um hub, né, de toda essa região aqui, Cacaueira. No passado ela foi muito importante e ainda é muito importante. Eu tenho certeza que aí tem muitas fotos antigas, né? Tem onde fotos a gente vai conseguir voltar no tempo. As referências bibliográficas, Olha né? Só. Fontes, documentais, onde as pessoas podem encontrar documentos históricos, né? Esses livros eles estão disponíveis online, né? Tenho certeza. É só digitar o nome ali do livro, as pessoas já vão ter acesso, né? Para poder adquirir, conhecer mais sobre a obra. Sim. Perfeito. Olha, tem mais livros ali, viu, pessoal? Eu vou até botar um pouco mais de café aqui para poder acompanhar. Esse aqui... Vocês aceitam mais? É de Rui Povas, né? Que é um livro que eu vou entregar para uma leitora que ficou de adquirir a obra. Aí eu já vou fazer a entrega amanhã. Hoje mesmo, né? Aqui em Itabuna. Maravilha, Fala do Santo. Adorei a capa ali com os búzios, né? Que maravilha. Feito pela Editos. Exato. Muito bonito, muito bonito. Essa revista, eu vim propositalmente com ela aqui hoje para Itabuna, que eu quero pegar o autógrafo de um dos autores dessa revista. Uriatã, olha só. É uma publicação da Alita. É o 6º número, já está indo para o 7º. Que maravilha. Inclusive o vídeo que nós exibimos no início é da Alita, né? Um abraço para Raquel Rocha, presidente da Alita, amiga minha pessoal e apresentadora aqui da TVI também. Um abraço para ela. E a todos os membros da academia. E como estamos falando de Euclides Neto, eu acho sempre interessante recomendar essa leitura do Dicionareco. Dicionareco. Ele produziu um dicionário com termos da região do Cacau. Só regionais, que maravilha. E ouvindo atentamente a leitura de Clóvis, né, eu fiquei pensando como é interessante para o leitor de Euclides ter acesso a esse dicionário. Gente, que interessante. Várias palavras aqui que eu já ouvi as pessoas falarem e eu não sabia o que era. Escuitar, forma antiga de escutar. Esfria-pés, local ao nível do lastro da estufa, assoalhado. Pelo lado de fora, onde o estufeiro esfria os pés antes de sair para o tempo, evitando o estupor, principalmente quando chove. Esguiritar, fugir, desaparecer, ir para longe. Muito bom, muito bom. Eu vou adorar. Eu vou pegar emprestado, eu te devolvo, viu, Aldera? Adorei aqui esse livro. E tem muitas palavras aqui que a gente usa no dia a dia e nem sabe o significado, né? Às vezes a gente até cria o nosso próprio significado e Euclides Neto nos presenteia aqui com esse dicionário. Muito bom, muito bom. Mais um aqui, mas esse eu vou te devolver, tá? Tá bom. Em relação ao dicionareco, né, das roças de cacau e arredores, ele é constituído de palavras do popular, dos trabalhadores das roças de cacau. Euclides, ele saía, né, com um caderninho, anotando e fazendo a pesquisa e criou o dicionareco. A preocupação dele, né, enquanto escritor, sempre foi da relevância ou da centralidade às pessoas que vivem à margem, né? Os marginais, mas não no sentido daquele que não cumpre a lei, não é nesse sentido. Mas aquelas pessoas que não têm os seus direitos respeitados. Tá? Então ele se preocupou com essas pessoas, com os trabalhadores das roças de cacau. Tá? Que é mais difícil você se comprometer, né? com as pessoas que são excluídas, né? Então ele teve essa sensibilidade. Olha só. A questão do museu também, Museu do Lavrador, o nome do museu, do Lavrador. Não é o Museu do Coronel, não é o Museu do Paris, é o Museu do Lavrador, né, que nós temos, que nós temos em Piauí. Acho que tem. Eu estive lá há muito tempo nesse museu e realmente não há, na época que eu estive lá, eu não vi uma preocupação maior do órgão público em relação a preservar essa memória.
Ah, é uma pena. É uma pena. pena. É muito importante, né, o governo ele se envolver com essas questões. Porque a cultura... Inclusive patrocinar reformas. Nós, de uma forma geral, estamos muito preocupados com a festa do São João. Mas é uma festa do São João que, para mim, não é mais do São João. Ela já perdeu essa identidade, né? A festa hoje você tem cantores de diversos tipos de cantores, talvez outros nem... estilos, outros gêneros, né? musicais. E é um investimento muito alto. Eu acho que a gente poderia fazer uma festa tradicional, entendeu? É isso que é importante, preservar essa memória, essa identidade, no caso do Museu do Lavrador, que conta a história do lavrador. E a última vez que eu estive lá, ele não estava sendo bem cuidado, né? Não havia esse cuidado. No entanto, a gente consegue perceber que essa cidade, que Euclides adotou como terra natal, tem um São Pedro maravilhoso, né? Ipiaú é fantástico. Ipiaú, tem um São Pedro maravilhoso, considerando o que eu acabei de falar, né? Autores de fora, cantores de fora, com outros estilos que para mim não são, na minha opinião, não são relevantes. Eu acho que a gente precisa preservar a memória e a identidade. Então, museu, a festa tradicional, eu acho que é isso que é o São João, né? Voltar para a percata de couro. Sim, as culturas tradicionais, né? Antigas, o forró pé de serra, né? Da época de Luiz Gonzaga, né? Isso, então Ipiaú, ela é feliz por ter sido adotada por Euclides Neto. Euclides Neto nasceu em Ubaíra, foi para Ipiaú novinho, morou em Tesouras, na Ibiratá, e ele morou também lá. Mas Ipiaú foi a terra que ele mais viveu, foi a terra que ele também foi prefeito. Exato, eu na pesquisa da biografia, eu me deparei com vários títulos a ele, né? Ele foi escritor, advogado, político e ainda outras coisas mais, né? Ele se envolveu com essa parte da classe trabalhadora, com as minorias. Então, realmente foi uma personalidade exemplar e temos documentários. E Doutor Ocrid. Além desse, né, Ipiaú, eu vou mandar um abraço aqui para um colega de profissão, né, o Edson Bastos Henrique Filho, da Voo Audiovisual. E eles fizeram em 2015, não é? Se eu não me engano, o documentário Doutor Ocrid, tá? Eu vou passar aí a imagem da capa desse documentário. Pedir para o nosso diretor de imagens colocar, é uma bela capa, inclusive. Tem bastante esse clima bucólico, né? Ali um pôr do sol. E ali o ator, né? Que está fazendo ali a dramatização do Dr. Creed, que na verdade é aí um apelido, né? Que ele tinha para Euclides Neto. Então, um documentário fantástico, pessoal. Acredito que esteja disponível no site da vooaudiovisual.com.br, dirigido por Edson Bastos Henrique Filho. E Ipiaú virou até um polo de cinema, né? Envolvendo o Edson e suas produções, né? Além do Dr. Ocrid, que é o Euclides, além do seu documentário, e tem também, se eu não me engano, um outro documentário que eles produziram no passado. Ipiaú... São 3 documentários. Ipiaú eu morei em Ipiaú há muito tempo, é minha terra também, né? Ipiaú tem um muro, Ipiaú, terra de insanos, né? Sim, eu sei bem qual é esse muro aí. Então você conhece o muro. Conheço, então, já ouvi já. Nós, assim, o povo de Ipiaú, ele é muito, vamos dizer assim, não que os outros não sejam, mas assim, muito dedicado à questão cultural, muito envolvido. Nós temos José Américo Castro agora, que publicou um livro, Personagens de Ipiaú, inclusive homenageou meu pai. Um abraço para José Américo, o Edson, né, que também é de lá. Edson, E outras pessoas. Nós temos também o Dilson, que fez o documentário O Nó, e foi muito importante. Muito importante. Já assistiu o Nó, Alderaci? Não, eu tenho ele, mas não tive a oportunidade. Fantástico. Eu fui a primeira a assistir na época, né? Ainda morava em Ipiaú. Então, Ipiaú tem essa vertente cultural muito acesa, né? Parece que o povo vibra essa questão cultural. É verdade. E eu imagino que a Alderaci também tem essa paixão por Ipiaú, essa paixão por Euclides, né? Ah, sim, é o autor da minha cidade natal, né? Porque eu nasci em Ipiaú. Ah, você é de Ipiaú? Ó, eu sou amigo de Alderaci há anos e eu não sabia, eu pensei que você era mineiro, rapaz. Não, eu me considero mineiro, né? Por eu ter morado muitos anos em Minas, ter me sentido bem acolhido lá. Exatamente, você fala tanto de Ouro Preto. Mas de nascimento sou ipiauense. Me conte um pouquinho sobre essa história. De coração é que eu sou ouropretano. Olha. Agora, eu queria falar com relação a Euclides ainda,
Sim, é o seguinte, que ele organizou essa antologia de contos e ele só participou da antologia porque o escritor Hélio Póvoras incluiu um conto dele. Olha, muito interessante. E quem fez a apresentação desse livro foi o Adonias. A relação deles era muito forte, desses escritores regionalistas, né? Sim. Agora, voltando à questão do Euclides, uma coisa que tem a ver também com a fala de Cidreira, de Rosângela, é que eu penso o seguinte, que esse centenário de nascimento dele é uma oportunidade para a cidade se reinventar, fazer uma revisão da história, né? Das potencialidades, da cultura, da diversidade artística. E eu penso que é um momento muito oportuno para o museu também ser reinventado, o Museu do Lavrador do Cacau. Né? Olha, quem sabe uma reforma, né? Uma atualização desse museu. Eu acho que esse centenário pede isso, né? Esse momento. E a gente percebe que ele movimenta leitores, né? Leitores, instituições que, por exemplo, você exibiu há poucos minutos um sarau da Alita, que já estava homenageando Euclides antes do centenário. Aí você passa a ver que tem outros momentos que ele já foi homenageado, como os documentários que já foram produzidos e outros que virão, né? Que virão. Inclusive, eu estou à disposição, né? Para fazer um documentário esse ano. Que, para quem não sabe, Euclides Neto está comemorando 100 anos, pessoal. É um centenário. E eu já estou fazendo agora um documentário, né, do centenário do Abrigo São Francisco. Um outro documentário também da Santa Casa, que completa 108 anos. 106 anos. E a gente tá nesse ritmo de centenários, né? Eu tô gostando bastante disso e seria um prazer fazer parte, né, desse projeto do centenário de Euclides Neto, tá? Quem sabe aí o documentário vai ser exibido no museu, né? A gente consegue ali uma conexão, né, de todos os assuntos de Euclides. Pois é, eu vou pedir para o nosso diretor Cássio colocar uma outra música de jazz. Temos uma seleção maravilhosa aí. Vamos colocar mais uma outra música aí. Sim, Alder, então continue me contando aí sobre a sua odisseia com Euclides, tá? Então, eu me identifico muito com ele por conta de ser o autor da minha cidade, né? E dele ter tido essa sensibilidade de olhar para as pessoas simples, né? De colocar elas em relevo, em destaque. Certeza. E recentemente olhando algumas publicações que eu já fiz, eu vi que lá atrás também eu já indicava as obras do Euclides para os meus alunos, né? E fiz uma matéria na revista Folha da Praia que eu indicava o livro dele, que é aquele O Tempo é Chegado, que é uma publicação póstuma. E que o conto lido por Clóvis faz parte desse livro. Olha só, uma pequena amostra ali desse livro maravilhoso. Fica aí a indicação, pessoal, fica a indicação para vocês. A biografia, aliás, as obras de Euclides Neto, tá? Falando nas obras de Euclides, é bom você usar esse termo. Sim. Uma coisa boa da gente destacar também é que a editora da UFBA publicou todos os títulos, né? E com uma publicação assim caprichosa. Sim. Com textos de críticos, com uma biografia reescrita, revisitada. Muito interessante. Que maravilha, a biblioteca da UFBA, né? Editora da UFBA. Olha só, que maravilha. Todos os títulos. E me parece, conforme a filha Denise Teixeira, que ainda tem texto dele que merece ser publicado. Parece que ele tem muitas crônicas, né? São quase 300 crônicas. Tem a Crônicas de Gandu, né? Textos que falam sobre sua cidade natal, né? Mistura memória, crítica social e observação do cotidiano. A gente colocou aqui no roteiro. E tem muitas obras que a gente fica aqui, tá, pessoal? Fica aqui a indicação. Olha, obras como O Patrão e o Lavrador, tá? Que eu tenho certeza que fala justamente sobre essa relação, né? Das classes. Os Caboclos do Cacau, A Lei do Mais Fraco e Os Magros, né? Que é uma outra obra aqui que foi indicada. Pois é. Olha, nós estamos já chegando ao fim do programa, tá, pessoal? Infelizmente o nosso programa é curto, mas fica aqui o convite pra gente voltar, né? A falar sobre Euclides em uma outra oportunidade. Ó, a Rosângela já olhou pra mim aqui já. Eu fiquei com vontade de falar algo. Mas fica à vontade, fica à vontade. Destrinchar direito. Pronto, pra gente finalizar, afinal de contas. Vamos finalizar com a sua fala, sem problema. Rapidamente. Fica à vontade, fica à vontade. Euclides Neto, ele é considerado um homem visionário, né? E eu gostaria de encerrar que você lesse só um trecho
aqui dessa página 66 da segunda edição de Os Magros, quando ele justamente fala desse comportamento que hoje está avassalador, essa questão do bebê reborn, de cuidar de boneca, né? Sim. Então eu vou pedir que você encerre, caso queira. Obrigado, eu vou. Essa fala aqui, Os Magros é um livro de Euclides que ele tem nos blocos ímpares as pessoas magras, que são os pobres, os desassistidos. Essa página aqui, não é? Os desassistidos. Pronto. E os gordos, que são os blocos pares, que são os ricos, os coronéis. Perfeito. Né? E tinha Dona Helena no Coronel, que é a esposa do Coronel, do Cacau, e ela cuidava de uma boneca, a Rosemarie, como se fosse filha, chegando inclusive a levar a boneca ao médico. Então, aqui pronto, vou ler um pouquinho aqui. Então, Dona Helena recebeu a receita, agradeceu, saiu satisfeita. Rose era mesmo uma criança. Adeus, minha filha. Até, minha senhora, respondeu a enfermeira. Pela rua, a mãe andou exultante. Foi a primeira farmácia, faltava um remédio. Disse que iria comprar toda a receita, uma só casa. Estava como queria. Rose dava trabalho, já com as luzes da rua acesas. Voltou para casa. Olha, eu fiquei com vontade de ler mais, tá? Mas realmente vamos ter que finalizar o programa. Mas aqui eu já fiquei muito feliz de ler esse pouquinho. Pessoal, muito obrigado pela presença, tá? Fica aqui o convite para a gente repetir a dose, tá? Do café, de Euclides e de muito mais outros assuntos. Obrigado pela presença. Alderaci, Rosângela. Obrigado. Por favor, vamos dar um tchau aqui para nossa audiência. E até a próxima semana, pessoal. Tenha uma semana com bastante café, poesia e cinema, tá bom? Um abraço para todos vocês. Um abraço. Beijo.